É exatamente como está dizendo aí nessa chamada. A sessão começa, a sessão de hoje, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, começa às 9 horas. E a TV da Transparência vai transmitir, como tem transmitido, transmitiu a de ontem e transmitiu na semana passada a primeira sessão. A sessão de hoje começa com o voto do ministro Luiz Fux. Como já foi dito aí, ontem, durante o dia todo, votaram 2 ministros. Era o previsto. Nós até comentamos isso aqui, porque o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele seria realmente muito longo. Aliás, todos os votos iam ser longos. Também foi longo o voto do ministro Flávio Dino, não tanto quanto o do ministro relator, mas durou aproximadamente 1 hora. O do ministro Alexandre de Moraes ultrapassou as 5 horas, como era previsto, porque ele, como relator, ele tem exatamente que falar mais detalhadamente sobre todo o processo, desde a acusação, que foi feita a denúncia, que foi feita pelo Procurador-Geral da República, como a tomada de depoimentos, a prova documental, a tomada de depoimentos é a prova que os advogados apresentam dos defensores ou das pessoas que conhecem a causa e veem por outro ângulo que não o do Ministério Público Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, como relator, ou qualquer um outro relator, tem que falar sobre todo o processo, dizer se as acusações do Ministério Público foram confirmadas pelas provas testemunhal e documental e fazer alguma observação, levar em consideração o que disseram os advogados na fase final do processo, como nós tivemos uma sessão especialmente só para isso. Falaram os advogados de todos os réus. São 8 réus neste primeiro bloco de acusados pelo Ministério Público Federal de tramarem contra o regime democrático. Esse grupo, segundo o Ministério Público e, como já foi apurado na visão do ministro Alexandre de Moraes, esse grupo trabalhou para instalar uma ditadura no Brasil a partir do início do ano de 2023. Pois bem, após 5 horas de leitura do seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu dizendo o seguinte, vamos ouvi-lo. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. De todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa
pela resolução número 18, 2025, da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele terminou esse seu voto já no meio da tarde. Ele começou a votar pouco depois das 9 horas e terminou o seu voto já no meio da tarde. Foi quando a sessão foi suspensa para um almoço rápido dos ministros, né, do pessoal que trabalha na sessão, e a sessão foi retomada às 3h30, com o voto do ministro Flávio Dino. Flávio Dino fez um voto realmente muito bonito. Ele é um homem muito preparado, sobretudo na área do direito. Ele foi juiz federal por alguns anos. Ele deixou de ser juiz federal para entrar na política quando disputou o governo do estado do Maranhão. Foi deputado federal, senador da República, ministro do governo Lula e agora está no Supremo Tribunal Federal. Ele fez um voto percussiente, bem reduzido em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, e faz sentido sim. Ele acompanhou o voto do relator, condenando todos os réus, fazendo observação de que pelo menos uns 3 dos acusados deveriam receber penas menores. E ele citou os 2 generais da reserva, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. Este, por sinal, segundo o seu advogado na defesa oral que fez, e o ministro Flávio Dino reconheceu isso, era um dos ministros que estavam escanteados pelo ex-presidente Bolsonaro, porque o Augusto Heleno era contra o governo aliasse ao Centrão. Ele até foi motivo de chacota por uma vez ter cantado num dos palanques lá uma música em que ele fazia um trocadilho entre Centrão e ladrão. O ministro Flávio Dino fez menção a isso. Então, alegando algumas situações, tanto do general Paulo Sérgio, o voto do ministro Flávio Dino diz que o Paulo Sérgio estava agindo ativamente a favor da instalação de uma ditadura. Mas, num determinado momento em diante, segundo o ministro Flávio Dino, ele teria tido um choque de arrependimento e afastou-se do movimento, inclusive sugerindo ao ex-presidente Bolsonaro para não ir adiante. Mas, no resto, o ministro Flávio Dino concordou com Alexandre de Moraes, no sentido de que todos os outros réus tenham pena máxima, pedida pelo Ministério Público Federal. Hoje, espera-se um voto um tanto quanto divergente, que é o do ministro Luiz Fux. Tão divergente, ou melhor, não tão divergente, porque ninguém acredita que o ministro Luiz Fux venha votar pela absolvição total de todos os réus. O voto dele deve ser divergente no sentido da gradação das penas. Ele deve reconhecer que algumas das acusações não foram provadas, como disse o Ministério Público, e, portanto, os principais acusados deveriam ter ou devem ter uma pena menor. Mas nunca se sabe o que é que tem, ainda hoje nunca se sabe o que é que tem na cabeça de juiz. O óbvio, pelo que já se viu até aqui
no todo o curso desse processo e com a culminação dos votos dos dois ministros, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, será surpreendente demais que o ministro Luiz Fux peça a absolução de todos. Mas vamos aguardar. A TV da Transparência vai transmitir essa sessão a partir das 9 horas. Vamos fazer um rápido intervalo e já já eu estarei de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Estamos aqui na rua Carolina Sucupira. Olha só que espetáculo. Uma das melhores ruas da Aldeota, sem exagero, ali é o Evolute 1200. Tive a honra de morar aí, onde era uma casa, né? Morei um bom tempo aí, então conheço bem a região. Aqui é edifício São Gabriel, onde nós temos 2 unidades. Uma região espetacular de morar. Por quê? Porque você tem um hospital ali, ó, certo? Você está entre as 3 melhores escolas da cidade: Santa Cecília, Ari de Sá e Colégio Cristos. Uma rua espetacular, sem contar supermercados, né? A gente adorava fazer compra ali na fazendinha, sabe? Tem ali o São Luís, onde era o Pão de Açúcar, que está inaugurando também. E aí você tá perto de Iguatemi, tá perto de tudo. E sem contar que você tá aqui a menos de um quarteirão da Balu. A Balu na Padre Antônio Tomás, que é simplesmente aqui conhecida em Fortaleza. Tem gente que vem do mundo inteiro comer aqui na Balu, sabia disso, né? O gostosuras da cidade é aqui na Balu. É bom morar pertinho da Balu. Eu engordei um pouquinho, mas é bom. Então quer conhecer essa belezura aqui? Fala comigo agora! Viva! As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Bom, nós dissemos aqui nesta semana, na segunda-feira, que o vereador de Fortaleza, Marcelo Mendes, montou uma estrutura no seu gabinete, na Câmara Municipal. Ele é filiado ao PL. Montou uma estrutura para respaldá-lo no trabalho de oposição ao governo municipal, e aí ele estende, em alguns momentos, também a oposição ao governo do Estado. Na segunda-feira, quando nós dissemos que ele montou esse gabinete, porque ele tinha soltado uma informação, uma denúncia, de que o governo do Estado havia comprado drones para atuar, para que esses drones atuassem junto ao sistema penitenciário do Estado. Era mais uma vigilância para evitar que os presos recebessem, também através de drones dos meliantes, maconha, celulares, drogas, enfim. Então o governo comprou esses drones para combater os drones dos criminosos e dar mais segurança à segurança dos presídios cearenses. O vereador denunciou que o governo do Estado havia comprado esses drones por um preço muito maior, bem elevado, em relação aos mesmos drones, segundo ele, que o governo do Rio de Janeiro havia comprado para a mesma finalidade. Os preços realmente a diferença é estratosférica. Os do governo do Rio de Janeiro tinham custado menos de R$ 400 mil cada drone. E o do governo do Ceará
teria custado mais de R$ 1 milhão cada drones. Com base nessa denúncia dele, eu disse que ele havia montado esse gabinete para dar fornecer elementos para o trabalho de oposição dele. Ontem, ele fez uma manifestação pública denunciando compras da Prefeitura de Fortaleza. E ele tomou por base nessas denúncias o Diário Oficial do Município, do dia 1º de setembro, na página 24, está lá o governo do estado, ou melhor, a Prefeitura de Fortaleza, comprando a uma empresa paraense lá no norte do Brasil. Essa empresa que fica situada lá na Rua dos Munducurus, no bairro Jurunas, Belém do Pará. Essa empresa vendeu para o município de Fortaleza, ou mais precisamente, para a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Foi lá, a Secretaria de Educação, foi a Belém do Pará, não foi aqui na Rua Governador Sampaio, em Fortaleza, onde se tem o maior centro comercial de secos, né? De grãos. Você compra lá nessa Governador Sampaio, tudo. Mas o governo de Fortaleza, o governo municipal, foi a Belém do Pará para comprar óleo de soja, naturalmente para a merenda escolar. Só que ela comprou 60 mil litros de óleo de soja a R$ 13,00 o litro. E o vereador Marcelo Mendes foi a 3 supermercados de Fortaleza, ele mostrou imagens dos 3 supermercados, tirando lá das gôndolas óleo de soja ao preço de R$ 7,90 o litro mais caro, porque tinha de R$ 7,50 o litro e de R$ 7,30 o litro. E a Prefeitura de Fortaleza foi a Belém, ela não comprou no mercado. A Prefeitura de Fortaleza não comprou no mercado de Fortaleza ou no mercado cearense o óleo de soja. Enquanto o supermercado não é o que vende lá de grande quantidade, que vende mais barato do que o supermercado, óbvio. O supermercado vende o mais caro dos 3 supermercados visitados pelo vereador Marcelo Mendes, vendem o óleo de sojas entre R$ 7,30 o litro a R$ 7,90. A prefeitura comprou de R$ 13,00. Ela comprou, está aí no Diário Oficial, na parte final, está lá, a parte final, está lá dito o seguinte: item 14, óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural, comestível, extrato refinado, limpo, não deve apresentar mistura de outros óleos.
produto deve seguir a legislação vigente. Obrigatório a apresentação do certificado de classificação vegetal. Embalagem primária. Garrafa plástica tipo PET atóxica contendo 900 mililitros do produto. Unidade, garrafa. Quantidade, 60 mil. Valor unitário, R$13. Valor total da compra, R$780 mil. Se já não fosse um escândalo comprar por um preço quase que o dobro do mercado em Fortaleza, se não fosse um escândalo, se não fosse só esse o escândalo, a prefeitura deixa de movimentar o comércio da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, para ir enriquecer empresas lá no estado do Pará. Tudo bem que tudo é Brasil, mas primeiro Fortaleza, depois o Ceará, para só depois, e bem depois, se procurar comprar para a merenda escolar, o que os governos ficam sempre a dizer, nós vamos comprar da merenda escolar, produtos da produção familiar em termos de alimentos. E aí vai buscar o óleo de soja lá no Pará. Um outro fato, esse não escandaloso, mas merecedor de destaque, está na página 25 do mesmo Diário Oficial do município de Fortaleza, do dia 1º de setembro. Lá na parte final da página, na parte final da página, pode descer mais, então está aí. Na parte final tem a prefeitura comprando a mesma Secretaria de Educação. E óbvio que aqui não é para merenda escolar. Mas na ementa da compra, está lá dizendo gênero alimentício. Sabe o que é gênero alimentício? Para a Secretaria de Educação do município, fralda descartável. Se você está lendo aí, na parte final, vou ler aqui o que tem nessa parte final. Tem lá, item 5, gênero alimentício. A Secretaria de Educação do município de Fortaleza é que está dizendo isso. Ela está comprando gênero alimentício e descreve o que é o gênero alimentício. Fralda descartável infantil, tamanho XG, para criança com peso de aproximadamente 12 quilos a 15 quilos, com cintura compatível ao peso, camada interna composta de fibras de celulose, papel absorvente, fibras de polipropileno com adesivo termoplástico, acondicionada em pacotes com no mínimo 45 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, quantidade de fraldas e todas as advertências necessárias para evitar o uso inadequado.
validade superior 24 meses a contar da data de entrega. Produto regularizado pela Anvisa. Na outra faixa, unidade, quantidade, 5.642.300 fraldas. Valor unitário, 64 centavos. Valor global, 3.611.072 reais. O inusitado aqui é que, para a Secretaria de Educação do município de Fortaleza, fralda descartável é gênero alimentício.